Internatos, asilos, presídios, hospícios, leprosários, manicômios, conventos, o que estas instituições podem ter em comum? Todas elas podem se caracterizar como instituições totais, lugares nos quais um grande número de indivíduos leva uma vida reclusa, explícita e minuciosamente regulamentada. Concebido em 1785 por Jeremy Bentham, o Panóptico é um exemplo privilegiado de instituição total. E idealizado para abrigar a penitenciária ideal, sua arquitetura e sua pauta reside na possibilidade de um vigia observar os presos sem que estes saibam estar sendo vigiados. O que caracteriza as instituições totais? De que forma o direito se relaciona com elas? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema Instituições Totais. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura e que hoje vai discutir o tema Instituições Totais. Para isso, recebemos no estúdio Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Fábio Dávila, nosso convidado especial, professor de Direito da PUC, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com a Henriette. Muito bem. Eu trouxe um romance do Rocha Pombo, No Hospício, um texto que é publicado pela primeira vez em 1905. Para quem não conhece, o Rocha Pombo é advogado, jornalista, escritor do Paraná e viveu até 1930, por aí. Esse texto é de 1905 e esse texto pertence àquele movimento literário que nós chamamos de simbolismo e decadentismo, né? Simbolismo decadente. Dentro da corrente de Baudelaire, da Flores do Mal, e ele traz a figura de um louco. Né? No Hospício é uma narrativa que acontece dentro de um hospício. O narrador, personagem, ao visitar o hospício, o leitor não fica sabendo porquê, vê um jovem rico, excêntrico, que chama muito a sua atenção, e esse narrador resolve se internar no hospício, para poder ter contato com esse jovem que lhe chamou a atenção, que lhe despertou curiosidade. Nós temos, a partir daí, todos os eventos se passando dentro desse hospício. O uso do verbo no presente dá uma ideia da coisa acontecendo naquele exato momento, embora não exista nenhuma referência do local geográfico, aonde se localiza isso, nem em que época isso aconteceu. Tampouco o transcurso do tempo. Então, aí a gente já tem alguns elementos que nos conduzem a pensar o que acontece, por exemplo, com relação ao tempo, nas instituições totais. Né? O interessante não é um texto com compromisso social, político, de denúncia das mazelas que ocorrem dentro de uma instituição psiquiátrica. Não é para isso o texto. Mas o texto aborda a alma contemplativa do louco, deste louco. Porque estes dois seres que terminam, então, se encontrando e criando laços de amizade dentro do hospício, são almas privilegiadas, são intelectuais e são desajustados. Eles são desviantes porque são intelectuais. E essa alma contemplativa já não encontra lugar no mundo. Né? Então, há nesse livro, sim, um resgate daquela figura estereotipada que nós temos do louco. E interessante que o livro, sem falar em datas, interessante porque, de fato, do século XVIII, XIX para cá, Sim. O que mudou? Sofisticou o modo
de ser uma instituição total. A gente vai depois mostrar também, falar um pouco de como o direito acaba criando um imaginário dentro do qual o jurista se insere como se fosse uma instituição, ou um hospício, ou algo desse tipo, né? Uma prisão, por vezes, por que não? Professor Fábio. Bom, a obra que eu trago é, ao meu juízo, uma obra-prima, né, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que, em realidade, traz aqui aquilo que nós podemos chamar de superlativo no âmbito das instituições totais, que é o campo de concentração. Essa obra se divide em duas partes. Uma primeira parte em que ele coloca a sua experiência como prisioneiro em Auschwitz e também em Dachau, que é um campo de concentração na Baviera. E, num segundo momento, ele vai lançar os fundamentos da chamada logoterapia, né, que é a chamada terceira linha da psicanálise vienense. Mas o que chama a atenção é a forma rica de detalhes e tão perspicaz com que ele analisa o estar no campo. Uma das coisas sobre as quais ele se debruça é o que de fato faria com que algumas pessoas sobrevivessem, aquelas mazelas todas, e outras padecessem, tá? Já que todos estão submetidos às mesmas circunstâncias. E há, nesta obra, elementos que falam muito, explicam muito, de uma forma muito eloquente, aquilo que é fundamentalmente uma instituição total, marcada, se me permite já adiantar, pela questão da mortificação do eu, do aniquilamento da condição do eu. Ou seja, o sujeito deixa de ser alguém para se tornar parte de algo. Ou seja, o seu eu passa a dar lugar aos objetivos da instituição, a ideia de institucionalização. E isso é muito claro aqui na obra de Frankl, na medida em que ele narra a sua chegada no próprio campo, a forma como ele é recebido, em que todos os pertences são abandonados, dinheiro, né, documentos, roupas. Ele fica apenas com o corpo nu, todo raspado, os pelos são todos raspados, portanto o corpo nu, desprovido de pelos, perde o seu nome e a ele é dado um número. E a partir desse momento ele percebe, sem se reconhecer enquanto ser humano, à medida em que aquela própria figura para ele é estranha, ele percebe o impacto desta perda do ser, não só na sua dimensão pessoal, passa a assumir, é um impacto também da dimensão social, passa a assumir um novo papel, um papel no qual ele não se reconhece. E só para concluir, restando apenas, que é muito interessante, que ele observa, uma última e derradeira liberdade. A liberdade de poder decidir sobre a sua atitude pessoal e enfrentar esta circunstância, esse mar de misérias que lhe aguarda. É a única liberdade que não lhe é retirada. A decisão de enfrentar com ou sem dignidade esta condição que lhe aposta. Portanto, é uma obra, ao meu juízo, absolutamente magnífica nesse contexto das instituições totais. O Drayton. Por coincidência, eu também trouxe a mesma obra que o Fábio trouxe. E não combinaram nada. Sem combinação. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, com o subtítulo Um Psicólogo no Campo de Concentração. E eu fiquei pensando, ao escolher essa obra, leva um texto que trata de campo de concentração, um tema aparentemente já tão batido, tão explorado. Eu cheguei à seguinte conclusão: sim, vou levar um livro sobre essa temática, porque esse é um grande problema do século XX. Nós não conseguimos entender adequadamente o que significou isso. Assisti a um filme há pouco tempo com os meus filhos pequenos, um adolescente, pré-adolescente, sobre um campo de concentração, e eles perguntavam: pai, por que eles fizeram isso? Não há explicação. E especialmente pelo fato de que, fica mais inexplicável, pelo fato de que o século XVIII é considerado o século das luzes, século da Aufklärung, do iluminismo, a razão que perpassa tudo. E com extensão no século XIX, com a grande expansão da ciência e da técnica. E aí temos o século XX, e aí nesse século assistimos a duas grandes guerras e aos campos de concentração. Como a racionalidade foi capaz de ao mesmo tempo, criar coisas magníficas como a ciência e a técnica
e também, de alguma forma, um campo de concentração. E o Viktor Frankl, o Fábio já apresentou, ele viveu em 2 campos de concentração, Auschwitz e Dachau, na Baviera, perto de Dachau, uma extensão de Dachau. E Dachau fica com o metrô, com o Trisurb deles, a 15 minutos do centro de Munique. Eu já estive lá. Já estiveste lá. Uma coisa impressionante. E em fevereiro agora, faz um mês, eu tive a oportunidade de voltar a Dachau. E no inverno é sempre mais impactante, porque dá para lembrar como é que era o frio à época, né? E eles só com aquele pijaminha, vamos dizer assim, né? Como para lembrar o título de um filme, de um livro. Então, como perto da cidade, inserido na cidade, aconteceu essa tragédia e as pessoas seguiam o dia a dia. Mas, por então, isso. A minha pergunta, Fábio, aí é Drayton também, digamos assim, pegando mais a área do direito. O Estado Democrático de Direito, digamos assim, vamos pegar 24 de maio de 1949 para cá, a ideia da Constituição Alemã para cá, enfim, mesmo que ela tenha sido outorgada, a ideia das cláusulas pétreas e essa questão de barreiras, porque o direito havia fracassado, né? Ele volta de outro modo, que não sei se é o Agama, que chama de direito pós-bélico, né? Que é um novo tipo de direito. Será que, digamos, esse direito pós-bélico, ele consegue, hoje, passados tantos anos, impedir, por exemplo, que se sofistique um tipo de opressão que acaba acontecendo pelo próprio direito, por exemplo, quando você começa a tirar liberdades em nome do próprio direito, que é um retrocesso, quer dizer, paradoxalmente, mais direito, menos direito? Enfim, eu acho que as pessoas tendem a acreditar que direitos e garantias são passos dados, consolidados, em relação aos quais não é possível retorno. Eu acho que esse é o grande equívoco do nosso tempo. É uma ilusão. É uma grande e falaciosa ilusão. Isso não existe. Todo direito, toda garantia, ele é precário. Porque o direito e a garantia só faz sentido quando ele não é desejado. Ou seja, só faz sentido eu falar que é um direito do preso quando, em realidade, há uma vontade de suprimir essa condição. Logo, quando o direito é conveniente, quando a garantia é conveniente, ela sequer precisaria existir. E nós vivemos tempos em que isso se mostra de maneira muito clara. Direitos e garantias são preservados enquanto são convenientes. É evidente que a violação desses direitos admite intensidades. Algumas se mostram mais claras que outras, mas a história nos mostra que, de uma forma ou de outra, sempre são precários. Todas essas garantias são necessariamente precárias. De modo que os alemães não são diferentes de nós, não são alienígenas, os nazistas não são alienígenas, basta ver o que ocorre hoje na Europa como tal, o crescimento e enrijecimento da direita, ou seja, o problema do emprego, ou seja, os fatores que ocasionaram e deram lugar ao nazismo são fatores circunstanciais que podem, sem dúvida nenhuma, no futuro vir a convergir e dar, digamos assim, um substrato social e fático em que as coisas podem se colocar. Os fatores de uma tempestade perfeita estão presentes e temos que ter uma eterna vigilância. Eu morei muito tempo na Europa nos últimos anos e peguei um período em que a bonança ela era em todo lado. Obviamente que direitos e garantias era quase que uma festa rezada por todos. Passa um pouquinho de tempo, as garras começam a aparecer. Exatamente. Então hoje nós vemos que a Europa de hoje não é a Europa que eu vivi. Definitivamente não é a Europa que eu vivi. O discurso que lá era feito e era dado, hoje já não agrada a maior parte das pessoas. Então, o perigo e a necessidade de reafirmarmos esses direitos, eu acho que esta é a meta fundamental e última do direito. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua com a discussão sobre o tema instituições totais, trazendo isso bem para a contemporaneidade. A gente já volta.